Dos assuntos importantes, nós vamos falar sobre dengue e também sobre Covid. Por isso, nós convidamos a Maria Helena Martins Yazawa, que é a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Birigui. Ela tem números atualizados, né, sobre as questões envolvendo os dois problemas crônicos, né, dengue e ainda a questão da Covid. E ela vai trazer informações muito importantes para nós. Maria Helena, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente. A gente pode dizer já de cara que tanto dengue quanto ainda a Covid são situações preocupantes. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical. Estamos vivendo um momento de franca transmissão da dengue e ainda temos o agravante da Covid. Atualmente a gente tem 9.440 pessoas com dengue em Birigui. Desses 9.000, infelizmente, já computamos 2 óbitos confirmados e nós temos ainda mais 2 óbitos que estão em investigação. Então, é um momento bastante preocupante, porque as pessoas acham que dengue não mata, e dengue mata. Nós já temos esses 2 casos confirmados, uma criança de 9 anos, bem recente, que comove, inclusive, nós, como os profissionais da saúde. Pensando também que muitas vezes as pessoas acham que tem dengue hemorrágica. Qualquer tipo de dengue pode ter complicação e evoluir para uma hemorragia. Então, não vai ter uma dengue que vai estar jorrando sangue pelo nariz. Você pode pegar uma dengue e ela complicar. E isso a gente está verificando que está tendo sinais de alarme. Então, eu convoco todas as pessoas que estão com quadro suspeito de dengue, que fique muito atento aos sinais de alarme. Existe uma carteirinha que é o cartão de acompanhamento de dengue. Essa carteirinha, ela é entregue no momento que a pessoa passa pelo atendimento médico e de enfermagem, para que seja acompanhado com muita atenção os sinais de alarme. Dentre esses sinais de alarme, dor abdominal, vômitos persistentes, agitação ou sonolência, tontura, desmaio, pele fria, são quadros que existe uma preocupação e um sinal de alarme. Deve procurar o serviço público, deve procurar o serviço de pronto atendimento e comunicar essa situação. Os profissionais da saúde recebem treinamento com frequência, frequentemente. O nosso médico infectologista fez um treinamento na Santa Casa para os profissionais do pronto atendimento e da própria Santa Casa, para fazer um manejo clínico em relação à dengue. Então, os profissionais estarão atentos a isso. A prova do laço, ele é só uma ação para você detectar naquele momento se está tendo um sangramento na superfície da pele, na qual aparecem aquelas pintinhas vermelhas. Mas, às vezes, a pessoa, naquele momento, não está tendo aquele sinal de alarme, mas ela já está com um complicador. Por isso, a importância da hidratação, por isso, a importância de estar atento a esses sintomas. Passou fio dental no dente, começou a sangrar além do normal, procura o atendimento médico. A gente também tem aí, né, essas situações, infelizmente, está fechando o índice de Bretô, que é o índice de larvário nas casas em Birigui, num torno de 7. Então, a gente tem aí o limite, que é 1, e a gente tem fechado essa última visita no Casa a Casa, que foi agora em abril, que são 4 vezes no ano, que os agentes das endemias passam para verificar os criadouros e, infelizmente, a gente vê um cenário bastante preocupante. Dá para, desculpa te interromper, mas dá para falar pelos números que você passou, porque de manhã, no Jornal da Manhã, eu estava com os números de 5.320 casos. Você passou aí 9.000? 9.410 casos positivos de dengue. Isso já confirmados, 9.000 casos. E o índice larvário, quando a Maria Helena fala, é o que o Ministério da Saúde preconiza, que seria suportável até 1. Nós estamos com índice 7. 7 acima, 7 vezes acima o preconizado e permitido. Então, a gente pode dizer que a situação ela é alarmante. Alarmante, preocupante, porque quem pega dengue não sabe como que ela vai se comportar no corpo. Você pode pegar dengue, ter um quadro leve,
Você pode ter dengue, inclusive, assintomático, que tem pessoas que acabam não percebendo tanto os sintomas, mas você pode ter um agravo, como, por exemplo, uma hemorragia interna, que, infelizmente, pode levar ao óbito. Então, a gente tem visto os estudos também que está tendo encefalite devido à dengue, que são casos de pessoas que a dengue acaba afetando a função neurológica e a pessoa começa a ter, inclusive, convulsão. Então, assim, é preocupante porque a gente tem convivido com a dengue há mais de 10 anos, mas a gente tem visto aí muitos casos que estão evoluindo para uma situação grave. E você ter um ente querido ou pessoas próximas com a vida ceifada por conta da dengue, de uma doença que a gente está convivendo com ela há mais de 10 anos, mas que a gente conseguiria, pelo menos, quebrar essa cadeia de transmissão, cuidando aí para evitar o criadouro, é preocupante, porque existe, né, a doença que está aqui em franca transmissão, mas há necessidade também da colaboração de cada um. Porque se a gente quebrar a cadeia, a gente não vai ter mais a transmissão da dengue. O problema está aí, né? Ele reside aí. Não quebrar essa cadeia de transmissão. Como a cadeia não está sendo quebrada, está tendo larvas. Cada Aedes que está contaminado, todos os ovos que ele deposita já vai ser altamente infectante. A proliferação é rápida, né? A proliferação é rápida. Nós temos o clima propício, né, para a transmissão da dengue. Então, a gente tem aí as pessoas doentes. Então, a gente tem esse número aí de 9 mil pessoas, que no momento não são 9 mil. No momento está em torno aí de 1.000 pessoas dos últimos dias. E essas pessoas estão sendo picadas. Agora, imagina que cada mosquito desse, ele faz uma deposição de 300 ovos. Que isso? Meu Deus do céu. Então, há a possibilidade de cada um desses mosquitos contaminar muitas pessoas. A questão de cuidados são os mesmos. Tudo que tem água parada, vasilha, garrafa, seja o que for, não pode deixar água parada de jeito nenhum. Não pode, e muita atenção. Esses dias a gente estava no drive-thru da rodoviária, a hora que a gente foi trocar o bebedouro de água, porque tinha ficado vazio, mas tinha um vão. Estava cheio de larva e água gelada. Então, são situações que a gente tem percebido que a resistência da evolução dessa larva é em água suja, é em água parada, é em água gelada. Qualquer tipo de água. Qualquer local onde há possibilidade delas fazer a deposição e proliferar, eclodir esses ovos, existe. Então, tem que estar muito atento, muito, muito atento. Maria Helena, essa carteirinha que você falou, e para prestar serviço para quem nos acompanha, eu quero chamar a atenção, sintomas, vamos falar de novo, porque isso é muito importante, se você puder falar de novo, para que as pessoas não fiquem hesitando em procurar o serviço de saúde, né? Percebeu que tem alguma coisa diferente, tem que procurar imediatamente. Isso. No horário comercial, as 11 unidades básicas de saúde, nós temos aí um enfermeiro, então durante todo o período de funcionamento, se não há um médico, tem um enfermeiro que está presente. E fora desses horários comerciais, nós temos o pronto atendimento, que é o pronto-socorro. Olha, vou passar para você aqui, a Maria Helena deixou a carteirinha comigo, sintomas de alarme, então você tem que ficar atento aí, dor abdominal intensa e contínua, é uma dor na barriga, não é uma dor de barriga, né? É bom que se diga isso. Começa a doer na região da barriga, você não tem desejo de fazer nada, mas começa a doer, essa dor aí é perigosa, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, começou a ficar muito frio aí, tá estranho, sangramentos não só no nariz, né? Agitação ou sonolência, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, diminuição da qualidade de urina. Como é que a gente identifica isso? Começa a diminuir o volume que a pessoa está eliminando da urina. Está urinando menos. Bem pouquinho. Ela tem um hábito aí, né? Isso, vai urinar e sai bem pouquinho. Dificuldade de respirar, começou a ficar complicado aí. Choro persistente em crianças, principalmente ficar atento às nossas crianças, né? E as crianças, elas não conseguem, né, falar o que está sentindo, então elas choram. Pelo amor de Deus, gente. Quase 10 mil pessoas já contaminadas em Birigui. Bom, Maria Helena,
para otimizar o nosso tempo, eu tenho que aproveitar a sua vinda aqui, em paralelo, né, a essa situação terrível que nós estamos vivendo de dengue, nós estamos percebendo que casos de Covid começam a aparecer de novo. Falamos de um surto em Guararapes, falamos de um surto em Araçatuba. Como é que está a situação da Covid em Birigui? Eu queria que primeiro você falasse da situação da Covid, para daqui a pouco a gente falar da situação da vacinação. Certo. A Covid continua em franca transmissão. Nós também temos ainda, infelizmente, óbitos, né, ocorrendo por conta da Covid. Nós temos óbitos em investigação e tem a vacina. Então, é hora que a gente vê que existe uma doença que tem transmissão, mas que você pode evitar os agravos dessa doença com a vacina, a gente também começa a se fazer, né, uma reflexão, um questionamento, por que que as pessoas não procuram o atendimento para ser vacinados? Nós temos hoje 6.500 pessoas que ainda não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. A segunda? A segunda dose. Nós temos encontrado pessoas que só procuram a vacinação porque eles estão sendo obrigados a apresentar a carteira com as 2 doses. Então, é preocupante. Nós não conseguimos, em 1 ano e meio que a gente está com atendimento de vacinação para a população, com os 2 drives, atualmente com um drive às quartas-feiras e aos sábados, e mais as unidades básicas de saúde, nós não conseguimos chegar ainda em 87%. Então, atualmente, nós estamos com 86% da população vacinadas. Então, a gente ainda tem aí 15% de pessoas que não tomaram nenhuma dose. Então, é preocupante. É muita coisa. Se você colocar 15% de 130 mil habitantes, vai dar em torno de 20 mil pessoas, um pouquinho mais, né? Que a população, se você pegar mais ou menos 20 mil pessoas, não tomaram nenhuma dose. Nenhuma dose. Agora, a gente ouve falar, e aí eu queria a sua palavra, que é uma questão técnica, de que, por exemplo, nós estamos em maio, muita gente já faz 1 ano que tomou, né, primeira, segunda dose. Tem que tomar o reforço, porque depois de 1 ano, eu não sei explicar tecnicamente, aí você nos socorre nisso, né? O efeito, a eficácia da vacina, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, igual a vacina da gripe. Então, você tem que estar tomando ela anualmente. Então, atualmente, nós estamos já com 29.499 pessoas que não tomaram a dose adicional. Essa é da D2, que a gente chama a primeira dose adicional, que seria a terceira vacina. Então, nesse número, a gente já está com 30 mil pessoas. Em relação à 4ª dose, são pessoas que têm comorbidades ou pessoas acima de 60 anos. Essas pessoas podem procurar o atendimento que vai tomar a 4ª dose. Agora, em relação à primeira dose adicional ou a terceira dose, a gente já chegou, está agora, neste momento, com 29.499. 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Eu acabei de fazer, né, a impressão dos dados. Esses são os dados do dia 12, do dia 13, né, que foi agora de manhã. E a gente fica muito preocupado, porque... Continuam surgindo casos de Covid em Birigui? Continua surgindo. Ontem à noite eu fechei 2 diagnósticos em Só professores. Agora liberou a máscara. Então, as pessoas não estão usando. No meu serviço, eu estou com um profissional também com Covid, a família inteira com Covid. Então, a transmissão está ocorrendo, mas as pessoas vacinadas, elas estão tendo sintomas de gripe, uma bem mais leve, né? a garganta raspando, exatamente. Agora, aquelas pessoas que não tomaram a vacina, e isso a gente verifica quando há o sinal de agravo do Covid, você verifica que a pessoa tomou uma dose ou não tomou nenhuma dose. Então, para essas pessoas, os sinais estão sendo mais agravados. Agora, as pessoas que foram vacinadas, embora está tendo o caso positivo, mas o sinal está leve. E vai piorar, porque agora começa o inverno, começa a esfriar, as pessoas acabam deixando mais as janelas fechadas, se aglomeram mais. Então, é preocupante, porque a gente também tem que pensar que se começar a ter um agravo em relação aos sinais, vai ficar a mesma situação que ocorreu em abril de 2021, que quando foi o nosso maior
índice, né, de óbito foi em início de abril de 2021. Do ano passado. Exatamente. A vacinação continua sendo oferecida em todas as UBSs e o drive-thru continua quarta e sábado. Quarta e sábado, no drive-thru, a gente tem ainda tido uma adesão aí em torno de 300 pessoas dia. É baixo, né? A gente esperaria um número maior às quartas-feiras, mas a gente ainda vai estar mantendo o mês de maio. Se continuar com essa baixa adesão, a gente vai manter só os sábados. Bom, pessoal, a gente trouxe a Marilena aqui para atualizar números para você e para chamar a atenção dos amigos. Isso não é só Birigui, evidentemente, mas nós estamos falando hoje especificamente de Birigui. Falamos essa semana de surto em Guararapes, falamos de surto em Araçatuba. A situação está complicada em termos de Covid e muito complicada em termos de dengue. Você ouviu aí, olha, a atualização de hoje, quase 10 mil casos de dengue em Birigui, não tá brincadeira. Então faça a sua parte, limpe o seu quintal, veja a questão da vacinação, vamos nos prevenir porque a situação, ela acho que a palavra é delicada, né? Delicada e emergencial. Queria agradecer a sua gentileza em falar conosco. Se você quiser acrescentar mais alguma informação, por favor. Só assim para a gente finalizar, no município de Birigui já aplicou 269 mil doses de vacina, mas nós gostaríamos de atingir esses outros 15% que ainda falta ser vacinados. Tá certo. Marilena, obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Gente, é sério o negócio, hein? É muito sério essa situação. Você que está nos acompanhando aí, conversa com a tua família. Amanhã tem drive-thru funcionando lá no terminal rodoviário, das 7h à 1h, né? Isso. Das 7 da manhã à 1 da tarde. Dá uma passadinha lá, pega a tua carteirinha, atualiza isso. Veja o teu quintal aí sobre dengue também. Não brinca com essas coisas que não tá fácil. Eu preciso tomar um fôlego aqui, porque é problema demais. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Quarto Poder,